Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Então, continuando o nosso assunto, que é acesso à banca de dados em PHP com PDO. Então, nessa aula prática, a gente vai ver como que a gente faz uma consulta a um banco de dados. Então, nesta videoaula, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui. Então, toda vez que carregar a página, a gente vai fazer uma busca no banco de dados, usando o comando select do SQL, para trazer todos os departamentos já cadastrados, e com eles a gente vai construir essa tabela aqui para que o usuário sempre tenha acesso aos dados que já estão cadastrados. Bom, então a gente vai construir aqui logo abaixo do form uma tabela. Então eu vou criar uma tabela e eu vou usar aqui a classe table do Bootstrap, só para dar uma aparência um pouco mais elegante para ela. Bom, aí eu vou criar uma linha onde vai ser o cabeçalho e eu vou colocar 4 colunas. Então, uma para sigla, outra para nome, outra para chefe e a última aqui então para ações. Essa daqui então na última vai aparecer aqui esses links, ó. Então cada uma aqui com uma informação e a última então com os dois links de editar e excluir. Bom, por enquanto a gente não tem os dados ainda para listar, então eu vou deixar isso daqui do jeito que está e a gente vai então fazer aqui no PHP uma busca no banco de dados para retornar os dados que vão ser então depois colocados na tabela. Bom, aqui toda vez que eu carregar a página eu vou ter essa busca no banco de dados. Então eu vou colocar aqui eu vou usar um objeto que eu vou chamar de RS, porque toda busca que a gente faz no banco de dados que retorna uma coleção de dados é comumente chamada de result set. Então quando você faz um comando select e o comando select vai retornar uma massa de dados. Aí essa massa de dados é comum a gente chamá-la de result set. Então o resultado, o conjunto resultado, né, desse comando select. Então aqui eu vou usar um comando curto até para fazer essa busca. Então meu objeto result set, né, o RS, ele vai receber. Aí eu vou usar a conexão e eu vou usar aqui o método query. Então no exemplo acima a gente usou execute, porque eu precisava primeiro preparar o comando e depois mandar executar. Então como aqui nesse caso a gente vai ter um select que não vai ter parâmetros, então eu já vou mandar direto para o banco de dados. Então query select asterisco from a tabela departamentos. Então isso daqui vai retornar uma massa de dados. E aí depois então eu vou fazer já de forma encadeada. Eu poderia colocar isso daqui, eu poderia colocar assim, por exemplo, statement ou qualquer outro nome de variável, e depois fazer assim, rs recebe statement, e aí eu poderia então dar o comando fetch. Esse comando fetch na verdade não é o fetch, eu vou usar o fetch all, porque essa consulta ela pode retornar diversos registros. Então eu quero pegar todos os departamentos que retornaram e colocar nesse objeto aqui. Então esse daqui vai ser uma lista, pode ter 0, 1 ou muitos. Então esse comando fetch all, ele pega os dados retornados pelo banco de dados e cria uma lista e coloca nesse objeto. E eu quero uma lista onde cada elemento seja um objeto do PHP. Então agora eu posso trabalhar com esse daqui, com esses dados aqui. Eu vou chamar, aliás, eu vou chamar isso daqui de departamentos, fica mais coerente com o nosso objetivo, né? Então essa é uma das formas que a gente tem para pegar os dados. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente processar essa lista aqui. Então, se tiver algum elemento aqui,
e eu imprimo. Então, como que a gente vai fazer agora aqui, ó? Eu vou colocar aqui agora um código PHP. Nesse código PHP, eu vou colocar if departamentos, ou seja, se ele tiver algum conteúdo, esse teste resultará em verdadeiro. Se ele não tiver nenhum conteúdo, esse teste resultará em falso. Então, se houver algum conteúdo, então eu vou pedir para fazer uma interação, né? Passar elemento por elemento dessa departamentos. Então, vou colocar departamentos e aqui também departamentos. Então eu vou pegar uma cópia de um departamento e colocar na variável departamento. Agora aqui eu tenho que criar uma linha. Então eu vou parar o comando PHP, ó. Ao invés de ficar colocando os comandos HTML dentro do comando echo, então eu interrompi o comando PHP, vou montar uma série de comandos HTML aqui, que é um para cada uma linha e um para cada célula. Eu vou fazer assim, ó, tr. Agora aqui eu vou colocar td mais td mais td mais td. Então depende do seu editor, tá? Esse daqui, o PHP Storm, ele permite que você coloque uma parte do comando, dê o comando tab e ele gera o comando para você. Como eu quero que ele gere 4 TDs, então eu coloco TD mais TD mais TD mais TD, tab, e ele gera essa sequência de comandos para mim. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar um pequeno comando PHP para listar a sigla desse departamento e nesse de baixo o nome e assim por diante. Então aqui eu vou fazer assim, ó, PHP echo departamento seta sigla. Então a gente não viu ainda orientação objeto, mas no PHP, quando você tem um objeto, você acessa uma propriedade desse objeto dessa forma aqui, usando a setinha. Então esse comando aqui eu vou repeti-lo para cada uma dessas células aqui. Então aqui vai ser o nome e aqui vai ser chefe. E aqui eu vou colocar dois links. Por enquanto eu vou deixar só o link sem objetivo nenhum, sem destino nenhum, e eu vou colocar aqui editar. E o outro também sem um href, onde eu vou colocar excluir. Então cada um desses links vai ser assunto de uma próxima videoaula. Bom, se isso estiver funcionando, então o que eu vou ter aqui como resultado é o preenchimento da tabela, onde eu vou ter uma linha para cada departamento. Então eu vou salvar e testar. Então testando. Então aqui está. Então esses são os departamentos já cadastrados. Bom, se tiver tudo funcionando, se eu cadastrar um departamento novo aqui agora, e aqui está. Então nós já temos a segunda parte do nosso CRUD, o read, né, que é o ler os dados no banco de dados. Então a gente faz a inserção e toda vez que ele atualiza a página, ele vai no banco buscar os dados. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, porque nós não implementamos esse recurso ainda. Então, só dando uma recapitulada rápida, eu usei aqui uma forma bem simples, né? Então a conexão, depois de estabelecida uma conexão PDO, você pode usar um comando query para enviar um comando para o banco de dados. Esse comando, no caso é um select, ele vai retornar uma massa de dados. Essa massa de dados vai ser guardada nesse objeto aqui. E aí a gente pode então extrair esses registros. Então ela tem uma série de informações, mas o que interessa para a gente são os dados dos departamentos.
E então agora aqui para mim, esse daqui é o meu result set com todos os departamentos. Então eu pego esse conjunto de dados e faço uma interação passando departamento por departamento e adicionando uma nova linha na minha tabela. E só para finalizar, esse comando aqui ele pode ser simplificado assim, ó. Então eu posso colocar aqui essa parte aqui. Eu vou copiar essa parte, eu vou colocar comentário aqui e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer assim, isso e colocar o comando aqui. Então a gente pode fazer uma coisa encadeada. Como assim? Eu executo um certo comando, isso daqui me retorna um objeto, um conjunto de objetos. E sobre essa massa de dados aqui, que é o resultado que retornou do banco de dados, que antes eu tinha guardado nesse objeto, então diretamente já sobre essa massa aqui, e eu peço para executar o comando fetch_all. Então ele retorna a massa de dados lá do banco, um objeto, e aí eu peço para extrair os dados de todos os departamentos, todos os registros que estão nessa massa e guardar essa lista aqui. Tá? Então as duas formas é a mesma coisa. Então isso daqui só para mostrar que a gente pode fazer de forma encadeada. Ele vai me retornar um objeto, desse objeto aqui, e eu já peço para ele executar esse método aqui e guardar o resultado nesse daqui. E esse é o que a gente usou então para criar a nossa tabela. Ok? Então agora, a próxima videoaula, a gente vai fazer a parte excluir. Então a gente vai pular a parte editar, que é a parte de editar um pouquinho mais trabalhosa. Então a gente vai fazer a parte excluir e depois então finaliza com a parte de edição. Então eu aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!